Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aquele que nos direciona, aquele que nos ensina, não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas estejais sempre sendo renovados, segundo a mente em Cristo, coração em Cristo sendo purificado e santificado, e os rins que está relacionado ao caráter sendo aperfeiçoado dia após dia, da qual sejais com um caráter aprovado, daqueles que perseveram anunciando o Evangelho, do que não tem do que se envergonhar, do qual se alcança o entendimento, demonstrando pelo bom proceder, sendo imitadores em Cristo, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Perseveramos imitadores de Cristo, jamais imitais meros seres mortais, da qual, mesmo porque através dele não se alcança a eternidade, mas somente através daquele que o anjo da morte, o último inimigo, não foi capaz de decompor o seu corpo, e ele preparou um corpo para aqueles que nele creem e depositam a confiança, para alcançar a vida vindoura, o repouso da sua alma, aonde ali alcançará o Shabat, o sábado, o repouso do Senhor, aonde descansaremos de toda obra. Mas aqui, enquanto estamos, se estamos nele e ele em nós, ele não tosqueneja, e assim também nós estamos sempre na devida vigilância e na oração, e meditando sempre na perfeita e agradável vontade, que é a palavra, pois a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. A palavra de Deus é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, o único irmão e amigo na diversidade, do qual nós depositamos a nossa confiança, mesmo porque a natureza divina porque não é homem para que imite, nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas, e nele depositamos a nossa confiança. Porque os meros mortais está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade. Proclamam três, aonde antes era a palavra, que é a água, e o Espírito agora com sangue proclamam três, que é um, assim como o Pai e o Filho se fez um, e nós em seu Espírito tornamos em unidade com ele. E aqueles que estão comumente de Cristo estão em unanimidade, porque não há divergência se estamos segundo a mentalidade de Cristo, do qual ele é a cabeça. E ele, sendo o elo da perfeição, nos ensina, sendo os seus imitadores, jamais permita ser influenciados segundo os meros mortais, coração enganoso, maldito do homem que confia no homem, no ser humano, tanto macho e fêmea, do qual mesmo Salomão já dizia que em 1000 homens conheceu um justo, aquele que é a natureza divina. Em 1000 mulheres não conheceu nenhuma. Por isso perseverais segundo aquele que é do alto, e fugis daqueles que com a mente cauterizada não examina a si mesmo, acham que estão sendo cumpridores, e segundo as suas próprias mentiras, segundo os seus louvores e adorações falsas, porque o Senhor sonda o intento da mente e do coração, e sabe aqueles que desencaminham o povo com as suas doutrinas meramente humanas e falsas religiosidades. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Muitos são os que seguem
é somente uma dramaturgia, somente um teatro. São a ponto de achar que estão sendo cumpridores e negam aquele que podia os perseverar nas obras de justiça, que é Cristo Jesus. Seguem em obras próprias, aonde maldito aquele que se apoia e se afaste do coração do Deus vivo. Por isso, sempre instruímos em espírito e em verdade, seguis aquele que é do alto. Se quiseres algo, busque daquele que nos concede dia após dia, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque muitos são os enganadores e falsos que com falsas promessas prometem o que não podem cumprir, mesmo porque estão sobre maldição, e como o Senhor disse, até mesmo que as suas bênçãos são amaldiçoadas. Ele diz, aliás, já os amaldiçoei por conta da desobediência e por conta de não preparar a vontade do nosso Senhor. Nós não nos justificamos, mas Ele nos justifica, porque Ele sonda o intento da mente e do coração e sabe, entre aqueles que perseveram anunciando esta sabedoria da qual alcançamos, através do exercício constante da fé, se alcança um alimento sólido, aonde se tem o discernimento, e Ele nos concedeu o dom de justiça. Apresentamos as nossas orações, oramos até mesmo por nossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. E Ele é aquele que os vence pelo sopro da sua boca, aqueles que enganam e iludem o povo, da qual em mais um dia Ele é aquele que está a galardoar segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. E assim Ele está a proceder em mais um dia, pois agindo Ele não há quem possa impedir. Ele é o grande eu sou, Ele é o dono da obra, do qual falamos através do seu Espírito. Não são palavras humanas que não têm valor real algum, mas são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, do qual Ele nos renova e nos capacita dia após dia, porque procuramos ser seus imitadores e jamais seguir coração enganoso, porque clamamos a Ele e conhecemos a perfeita e agradável vontade. Sim, assim como Ele não permitiu que os sacerdotes terrenos viesse o desvanecer, Ele sempre procurava ser instruído pelo Pai, mesmo sendo Ele e o Pai um só, Ele estava semelhante ao homem, a natureza divina, e nos deu exemplo de que é possível conhecer sempre a perfeita e agradável vontade dele, assim como ele procurou a do Pai, e perseverar sempre sendo influenciado por ele, jamais por meros mortais. Assim, por isso, nós perseveramos dia após dia, clamando a Ele, e Ele nos apresenta a perfeita e agradável vontade. A palavra diz que os ímpios, até mesmo as suas orações, são abomináveis diante do Senhor, mas Ele inclina os ouvidos para aqueles que perseveram, que são intitulados por Ele mesmo, porque nós não fazemos e nem buscamos honra e glória de si mesmo, e nem através de homens, porque se assim procedemos, nada somos. Mas Ele é aquele que nos ensina, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo lhe serás acrescentado. E Ele nos acrescenta
até mesmo as armas espirituais, os dons espirituais, segundo perseveramos sempre operando segundo o amor. Ele é um amor verdadeiro e benigno, aonde não nos damos vencidos jamais pelo mal, porque não permitimos que o inimigo nos utilize como que outrora, quando estávamos como pecadores, mas estamos sempre adiante, rumo ao nosso objetivo e alvo, que é Cristo Jesus, para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, a alma encontre o repouso nas regiões celestiais, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E anunciamos esta verdade em espírito e em verdade para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Venham alcançar esta instrução, assim como nós somos instruídos pelo Espírito do Alto, revestidos o poder da luz, aonde não há oscilações. Ele é o Pai das luzes. Ele disse: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. A um faço adoecer, a outro eu curo. Há um tempo e um propósito para tudo que se é realizado debaixo do sol. Ele é aquele que concede o pneuma, o fôlego de vida, assim como retira o pneuma, o fôlego de vida, e assim não tem um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o seu oleiro e dizer: por que fazes assim? Pois tudo está sobre o seu domínio, e assim ele está a operar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.